abordar a mediunidade à luz da doutrina espírita, se calhar era um tema que daria para 20 palestras ou mais, dada a vastidão de informação, dada as particularidades todas que ela acarreta. Portanto, nesta palestra eu vou-me focar mais numa das obras de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem um capítulo mesmo onde vamos falar da mediunidade gratuita. Mas para entendermos à luz da doutrina espírita o porquê de irmos falar de mediunidade e explicarmos até o que é a própria mediunidade, precisamos primeiro de entender o que é que a espiritualidade superior disse a Kardec e que vem descrito no Livro dos Espíritos, na questão 76, onde ele questionou e perguntou que definição se pode dar então dos espíritos. Ao que eles responderam que pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ora, isto leva-nos a quê? A pensar, e será o nosso ponto de partida para abordar a mediunidade, de que na realidade nós temos a existência de quê? De dois mundos. Um mundo material e um mundo quê? Espiritual. Em que no mundo material é o mundo onde nós nos encontramos. Nós que somos também espíritos, mas somos espíritos quê? Encarnados. No mundo espiritual é para onde nós iremos quando ocorrer o quê? A desencarnação. Ou seja, quando nós abandonarmos o nosso corpo físico e material, somos espíritos e vamos para o mundo espiritual. E é isto, no fundo, que a doutrina espírita nos diz, que existe o mundo material e que existe o mundo quê? Espiritual, e que todos nós somos espíritos, temporariamente encarnados, mas que depois iremos desencarnar. E realmente, também no Livro dos Médiuns, outra das obras básicas da doutrina espírita, da codificação espírita, no capítulo 4 há uma questão 49 em que volta a referir o quê? Esta mesma informação, que os espíritos constituem aquilo que para nós encarnados é um mundo quê? Invisível. E acrescenta-nos mais uma informação: estão em toda a parte, povoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais estamos em contacto. Portanto, sabemos então que há um mundo espiritual, que há espíritos que povoam o quê? Todos os espaços. Daí que estejam também sempre que à nossa volta, ao nosso redor, e influenciam-nos, agem sobre nós, tal como nós também agimos sobre quem? Sobre eles. E ainda nos diz, todos os espíritos, em determinadas circunstâncias, podem se manifestar aos homens. Indefinido é o número dos que se podem comunicar. E os espíritos vão se comunicar por meio de quê? Por meio de médiuns, que servem apenas como instrumentos e intérpretes. Por isso, quando abordamos este assunto da mediunidade, nós temos que entender o que a doutrina espírita nos diz acerca da mediunidade. E também no Evangelho segundo o Espiritismo nos dizem que a mediunidade é inerente a uma disposição que orgânica, que
que qualquer homem é dotado dessa disposição, tal como podemos ver, ouvir, falar, etc. Mas depois acrescenta-nos, ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E nós temos sempre tendência, muitas vezes, a abusar de várias coisas no mundo material. Temos tendência, às vezes, a comer o que não devemos. Temos tendência, muitas vezes, a falar o que não devemos. Ou seja, somos bastante espíritos ainda bastante imperfeitos. E podemos abusar de todas as faculdades que Deus nos deu. E temos a liberdade de o fazer. É o nosso livre-arbítrio, é a nossa decisão. Mas, tal como se eu abusar aqui no mundo material, se eu abusar muito de algo, pode-me ir causar algum estado de doença, alguma perturbação física. Também aqui está implícito que, se a mediunidade é uma disposição orgânica, um excesso de aplicação, um excesso mal controlado, também pode ter as suas consequências. E é isso que a espiritualidade também nos vai alertar. E realmente Deus deu-nos os 5 sentidos, que nós ouvimos falar desde crianças, não é? O olfato, o tato, a visão, o paladar, a audição. São os 5 sentidos do mundo material. São aqueles que nos permitem contactar com o mundo material. Mas, para penetrar no mundo invisível, Deus deu-nos aquilo que se chama um 6º sentido, que será a mediunidade, que nos vai permitir olhar para esse mundo invisível. Porque no nosso mundo material, como ali diz, os sentidos e a capacidade intelectual do homem permitiram explorar esse mundo material, desde as profundezas do espaço, com a construção e o desenvolvimento de vários equipamentos, por exemplo, os grandes telescópios que nos permitem auscultar já cada vez mais longe. Por outro lado, para ver o infinitamente pequeno, também o homem foi capaz de de construir outro tipo de instrumentos, os microscópios, para ver o infinitamente pequeno. Mas isso é a capacidade do homem no mundo material. Para auscultar o mundo espiritual, eu terei que recorrer ao tal 6º sentido, e que Deus nos deu. Porque não podemos esquecer que Deus é infinitamente bom e justo e dá-nos todas as ferramentas para que nós possamos ir evoluindo ao longo da nossa existência. Portanto, no fundo, os médiuns acabam por ser os intérpretes que vêm transmitir aos homens todos os ensinamentos de quem? Do mundo espiritual. É apenas aquele instrumento que é utilizado pela espiritualidade para transmitir até de uma forma que o homem consiga entender como é que é a vida no mundo espiritual. E isto é algo extremamente importante, porque é a ferramenta por excelência de comunicação entre quem? Entre o ser humano e o mundo invisível. Como também Leon Denis nos diz na sua obra Os Espíritos e Médiuns. Nós temos
todos nós essa ferramenta que foi concedida por Deus. Mas o que acontece é que muitas vezes nós não estamos nem despertos, nem alertas para essa influência do mundo espiritual. Seja por desconhecimento, a doutrina espírita ainda é desconhecida aqui por muita gente. Há muita gente até que duvida dos ensinamentos da doutrina espírita. Mas nós temos em nós aquela semente que um dia haveremos de quê? De estar prontos para absorver outras ideias e para irmos evoluindo. E quanto mais nós estudamos, quanto mais aprofundamos esse estudo, mais sentido a vida começa a fazer para nós. Mais respostas vamos encontrar aos problemas, às alegrias, ao que vivenciamos no nosso dia a dia. E todos nós somos sensíveis a essa influência do mundo espiritual, não esquecendo que eles povoam, os espíritos povoam todos os espaços, estão sempre ao nosso lado. E qualquer um de nós sofre a influência dos espíritos. Se sofre a influência, se sofre a intuição da sua presença, então todos nós somos quê? Somos médiuns. E a mediunidade não é exclusiva de alguns. É uma função orgânica e todos nós temos. Agora, nem todos temos esse sexto sentido tão desenvolvido. E isto é assim, eu, por exemplo, uso óculos. Ora, se eu uso óculos, o meu sentido da visão é muito desenvolvido? Se calhar não é, porque se ele fosse muito apurado, eu não precisava de usar óculos. Portanto, há pessoas que ouvem melhor do que outras. Há pessoas que detectam aromas melhor do que outras. Ou seja, nos nossos sentidos do mundo físico, todos nós temos diferentes quê? Capacidades e aptidões. O mesmo se pode dizer em relação a este sexto sentido. O mesmo se pode dizer em relação à mediunidade. Há pessoas com este sentido mais desenvolvido do que outro. Ou seja, haverá pessoas que são mais suscetíveis de comunicar com o mundo espiritual do que outras. E esses são normalmente aqueles que são chamados os médiuns mais ostensivos. E assim, não é no âmbito desta palestra, mas poderíamos, e se forem ao canal de YouTube têm de certeza palestras sobre os diferentes tipos de mediunidade que existem, que não é o âmbito propriamente desta palestra, mas só para ficarmos com a ideia de que é algo perfeitamente normal e natural. E há pessoas com esse sexto sentido mais desenvolvido do que outras, como nos outros sentidos todos. Não é exclusivo das crianças, muitas vezes nós associamos às crianças. Porquê? Porque enquanto são pequenas, muitas vezes elas falam com amigos imaginários, dizem que veem outros seres facilmente, e à medida que vão crescendo, muitas vezes essas visões, essas conversas com esses amigos acabam por desaparecer. Se estudarmos o espiritismo, sabemos que durante a fase da infância, até cerca dos 6, 7 anos, a nossa ligação ao mundo espiritual ainda é muito grande.
Se ao fim desse período essa ligação se mantiver, então possivelmente estamos perante quê? Possivelmente estamos perante um médium mais ostensivo. E aí pode ouvir, há vários tipos de mediunidade, mas a mediunidade pode surgir em qualquer altura, em qualquer idade, pode desabrochar e tornar-se quê? Mais ostensiva. E assim, não interessa o sexo, se é homem, se é mulher, não interessa sequer se é numa pessoa saudável, numa pessoa doente, não interessa se é uma pessoa com estudos, sem estudos. O desenvolvimento intelectual não tem nada a ver. Tal como o desenvolvimento moral também não tem nada a ver. Não vamos assumir de que se é médium é muito boa pessoa. Não vamos assumir isso. Se é médium é um privilegiado da sociedade, tem uma capacidade extraordinária. Não é nada disso. Um médium é igual a quê? A qualquer um de nós, com um sexto sentido que lhe permite uma comunicação com o mundo espiritual de uma forma mais ostensiva. Sim? Por isso, também Divaldo Franco nos explica muito bem o que é a mediunidade na sua obra Desafios e Bênçãos. E ao longo deste meu estudo, vocês estão a ver a quantidade de autores, a quantidade de obras que estudam e que vão esclarecendo acerca de quê? Da mediunidade. Porque a doutrina espírita explica-nos todos esses fenómenos e faz-nos entender. E muitas vezes surgem no centro espírita muitas pessoas que vêm a pensar que se calhar eu estou maluco, eu ouço vozes, ou vejo coisas, ou tenho premonições estranhas, ou acontecem coisas estranhas, porque há as mediunidades de efeitos físicos, etc. E não, nada disto é fora do normal, é natural. E à medida que vamos estudando e entendendo, cada vez mais se torna natural. E Divaldo diz-nos mesmo que a mediunidade é faculdade da alma que se reveste de células no nosso corpo, a fim de permitir a descodificação da onda do pensamento procedente de outra dimensão, para tornar um entendimento objetivo. Ou seja, a comunicação que existe entre o ser encarnado e o ser desencarnado, que é feita através de uma sintonia mental, pela força do pensamento. E este fenómeno mediúnico não surgiu nos nossos dias, não é de agora. O fenómeno mediúnico expressou-se em todas as culturas ao longo da história, porque Deus, infinitamente justo e bom, não privou nunca nenhum povo destas lições e deste contacto com o mundo espiritual. Sempre existiram relatos. E, nomeadamente, até na Bíblia, na Gênesis, Abraão foi visitado o quê? Foi visitado por 3 anjos que lhe comunicaram que a sua mulher, a Sara, iria ter um filho, etc. E ele referia esses anjos, ele até os chamava de varões, e não era aquela imagem de anjos com asas, era uma imagem de seres espirituais que são muito mais conotadas essas visões com a visão da doutrina espírita.
que nos diz que são apenas quê? Espíritos superiores, não são seres diferentes que aparecem. Também, se pensarmos ainda no Velho Testamento, embora também haja uma série de relatos no Novo Testamento, a mediunidade aparece-nos de forma clara. Quando Moisés, no Monte Sinai, recebeu as tábuas com o decálogo dos 10 mandamentos. É uma manifestação quê? É uma manifestação mediúnica. A célebre proibição de Moisés quando proibiu a comunicação com os espíritos. Então, mas Moisés proibiu a comunicação com os espíritos? Então, se ele já está a proibi-la, quer dizer o quê? Que ela existe, é ou não é? Porque senão não seria necessário a proibição. E porquê que Moisés proibiu essa comunicação? Porque tinha a ver com a adoração a vários deuses, ou seja, era mais para destabilizar do que propriamente para educar ou achar-se um equilíbrio. Era uma comunicação que atraía quê? Espíritos inferiores. E então Moisés proibiu essa comunicação. Mas também temos vários exemplos de profetas na Bíblia. Todos os profetas eram quê? Eram médiuns. E um dos profetas, Joel, que no livro de Joel ele afirmou: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, no livro de Joel, ele no fundo já estava a anunciar o quê? A vinda do Senhor, a vinda de Jesus. E previu também uma certa destruição. Não era uma forma propriamente de destruição só material, mas uma forma de quê? De Deus vir e julgar cada homem pelos seus atos de adoração e comunhão a outros deuses. Ou seja, várias comunicações de natureza mediúnica ocorreram. Já no Novo Testamento, temos o exemplo do batismo de Jesus por João Batista, em que houve um fenómeno mediúnico de voz direta, quando se ouviu: tu és meu filho amado, no qual me comprazo. E tudo isto vem relatado na Bíblia, e mais exemplos existem de comunicações mediúnicas. O próprio episódio da transfiguração no Monte Tabor, onde os espíritos de Moisés e Elias, já desencarnados, se tornaram visíveis também a Jesus com os apóstolos Pedro, João e Tiago, em que é uma verdadeira quê? É uma verdadeira sessão espírita, e eles não tiveram dúvidas. A própria ressurreição de Jesus. Jesus volta a apresentar-se e torna-se visível. Mas era o corpo material? Não, era apenas o quê? O seu corpo espiritual, que se materializou para ser visto. E estes fenómenos mediúnicos continuam a ocorrer nos nossos dias, e temos vários fenómenos, quando também o fenómeno de comunicar
em línguas que não dominam, que não conhecem. Há vários fenómenos mediúnicos, mas só isso e os diferentes tipos de mediunidade, desde a psicografia, os médiuns que escrevem e os diferentes tipos de psicografia, os médiuns que falam por intermédio do médium, o espírito comunica-se de forma oral, médiuns de cura, e temos um grande exemplo. São descritos várias curas que Jesus foi fazendo. Curou cegos, paralíticos, leprosos. E isto são tudo efeitos que? Mediúnicos. E há a mediunidade de cura. Há vários tipos de mediunidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, de título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. No Evangelho de São Mateus está descrito: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demónios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Foi a mensagem de Jesus aos seus discípulos. E nessa mensagem ele diz que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ou seja, a mediunidade é recebida por cada um de nós de forma que natural e vem de Deus. A gente pagou por ela? Não. Pôr em prática a mediunidade é um louvor a Deus. Logo, não pode ser nunca que? Não pode ser nunca em troca de bens materiais. Tem que vir de onde? Do coração, da alma. Como Divaldo dizia, a mediunidade provém da alma, provém do nosso desenvolvimento moral, para tirarmos realmente proveito desse sexto sentido. E Deus concedeu esse dom gratuitamente para alívio dos que sofrem, como meio de propagação da fé. Portanto, Jesus já recomendava aos seus discípulos que não fizessem dele objeto de comércio, nem especulação, nem meio de vida. Utilização da mediunidade pressupõe o que Jesus nos ensinou. Não é para ser comércio. E todos nós conhecemos e todos nós sabemos que há os chamados que? Médiuns comerciantes. Mas de tudo o que nós fomos ouvindo, existe uma sintonia entre o médium e a espiritualidade. A espiritualidade superior acorrerá por sintonia a quem tenha que? O bem e o amor no seu coração. A quem queira fazer negócio, não são garantidamente espíritos elevados que se aproximam desses médiuns. Ir-se-ão aproximar espíritos que? Menos evoluídos, igualmente interesseiros. E Jesus continuou: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas,
que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Ou seja, volta a referir, não façais que vos paguem as vossas preces. A prece é o melhor medicamento, é a nossa ferramenta de auxílio mais poderosa que Deus nos deu. Estamos sempre em contacto com Deus, estamos sempre em contacto com o nosso guia. Temos sempre o auxílio dos espíritos amigos, por intermédio da prece. Facilmente conseguimos entrar em sintonia. Agora, essa sintonia e essa prece vem do sentimento, vem do nosso coração, não vem de um interesse, porque essa não é escutada garantidamente por espíritos amigos que nos possam auxiliar. Por isso, a prece em si é um ato de caridade e o Espiritismo ensina-nos que fora da caridade não há salvação. Por isso, é um ato de amor. Cobrar alguém por uma prece é transformar-se num intermediário assalariado. E Jesus deixou isto bem vincado. A prece por alguém é um ato de amor, nunca para cobrar por esse serviço, não é um serviço. Portanto, tal como nos diz no livro dos médiuns, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem. E os bons espíritos afastam-se de quem pretende fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja. Por isso, aplicar esse sexto sentido de forma interesseira não terá nunca a concorrência de quem? Dos bons espíritos. E atraímos em nosso redor uma série de espíritos pouco evoluídos. E já sabemos, ao estudar o Espiritismo, que o egoísmo é um dos maiores defeitos da humanidade. Os bons espíritos tentam combater. A ninguém assiste o direito de supor que eles o venham servir. Por isso, é assim, nós realmente necessitamos de quê? Do nosso aprimoramento moral, para termos em nosso redor espíritos que realmente zelam por nós e que querem a nossa evolução e o nosso bem. Também, Divaldo, naquele mesmo livro, nos diz: quando a faculdade mediúnica não recebe a consideração nem os cuidados que lhe são devidos, ela não desaparece, antes permanece à mercê de espíritos frívolos, irresponsáveis ou perversos, que se comprazem utilizando-a para fins ignóbeis, com o qual o intermediário anui, culminando em transtornos emocionais graves, enfermidades simulacros que proporcionam muitas vezes a assimilação de agentes orgânicos destrutivos ou até de obsessões de longo curso. Jesus dizia: orai e vigiai. E se nós não cuidarmos também desse sexto sentido e de
entender o que se passa connosco, aceitar, porque muitas vezes quanto mais ostensivo é o médium, não é alguém que é muito melhor que os outros todos. Pelo contrário, muitas vezes é alguém, é um espírito muito mais endividado, a quem Deus lhe deu essa faculdade para que ele se possa redimir e evoluir muitas vezes mais rapidamente. Mas para o fazer, tem que pôr essa capacidade ao serviço de quem? Do próximo, pelo bem, sem interesse. Por isso, o bom médium não é garantidamente aquele que tem facilidade de comunicação, ou que vê muitos espíritos, comunica muito facilmente. É a excelência das qualidades morais é que é de importância absoluta para a mediunidade e que vai ajudar o médium a proteger-se das influências. E não esquecemos que Deus não nos dá nada mais do que aquilo que nós conseguimos suportar. E se Deus permite muitas vezes os fenómenos obsessivos, etc., eles têm um propósito. É para a nossa evolução. Só que muitas vezes nós temos dois caminhos, podemos ir para a direita ou pela esquerda. E nós escolhemos o da direita. E às vezes escolhemos o caminho certo, outras vezes fazemos a escolha errada. Muitas vezes fazemos por desconhecimento, mas outras vezes até sabemos e temos até aquela intuição. Lá está a tal mediunidade que todos temos. Quantos de nós já não fomos intuídos vai antes por ali? Não, por ali vou demorar mais tempo, vou antes pelo outro. A decisão é nossa, é o nosso livre-arbítrio. E somos nós que tomamos as decisões, desde que acordamos até que nos deitamos. E essas decisões vão condicionar o nosso aperfeiçoamento e a nossa evolução. Se esperamos de um médium comunicações sérias, para já elas têm que ser pedidas seriamente. E como primeira condição para termos benevolência dos bons espíritos é humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Lá está, a mediunidade é posta ao serviço do próximo, não com nenhum interesse material, nem nenhum interesse moral. Sou muito boa, faço bem a todos. Não, não é isso. Não é só a parte material, mas também a parte moral. Por isso, o Espiritismo diz-nos que a mediunidade não é sagrada, não é mística, não é mágica e não é sobrenatural. É algo perfeitamente normal. Mediunidade não é para nós agora querermos falar com os mortos. E assim, os espíritos e a espiritualidade superior não está preocupada com os nossos problemazinhos terrenos, não é? A prática da mediunidade tem que ser algo racional, equilibrado, transparente e que é parte e fruto da persistência e da continuidade, da dedicação e do estudo. Tanto que o Espiritismo não diz que se desenvolve a mediunidade, não, educa-se a mediunidade. E já o Espírito da Verdade dizia, não é? Espíritas, educai-vos.
porque a educação é a base de praticamente tudo. Mediunidade, para a doutrina espírita, é sintonia e é uma troca de experiências entre o mundo material, mundo espiritual, entre espíritos encarnados e desencarnados. Não há perdas de consciência, não há anulação do médium, nada. É uma experiência entre ambas as partes que estão envolvidas. Não é a mediunidade que nos vai dizer o que é que devemos fazer ou que decisão é que temos que ter para o nosso futuro. Não, essa decisão é nossa, essa escolha é nossa. Agora, se somos bem aconselhados ou menos bem aconselhados, isso já vai depender de quê? Já vai depender de nós. E vai depender do nosso pensamento, sermos melhor aconselhados ou não tão bem aconselhados. Por isso, para o Espiritismo, a mediunidade não está pronta e acabada, não. Ela vai se transformando, vai se modificando ao longo do tempo, tal como nós vamos evoluindo. Todos nós já pensámos, se calhar há 10 anos atrás, pensávamos de maneira diferente do que pensamos hoje. Porquê? Porque nós somos espíritos em constante evolução. E como somos espíritos em constante evolução, é uma faculdade normal, também a mediunidade vai evoluindo com cada um de nós. Mais ostensiva, menos ostensiva, mas se estivermos alerta, se tivermos este conhecimento de que todos temos essa capacidade, mais facilmente começamos a estar sensíveis à influência que a espiritualidade exerce sobre nós. Se nos vem um pensamento recorrente, e muitas vezes a gente diz, não, mas este nem sequer pensa assim. Eu tinha decidido que ia fazer assim e agora começamos no dia a dia a ver essa influência. E ao estarmos alerta para isso, também vamos começando Vamos começando a estar mais calmos, mais serenos, e essa sintonia, com essa alegria de viver, com esse entendimento da vida, começamos a sintonizar também com com espíritos mais evoluídos. Por isso, e para terminar, no livro Estudo de Espíritos de Joana de Ângelis, o exercício da mediunidade com Jesus, aqui, que saiu, exatamente. Neste livro, Joana de Ângelis diz: o exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Portanto, a mediunidade é algo normal, natural. Poderá trazer problemas? Sim, se eu desconhecer por completo o que se passa comigo, não entender, se eu não promover a minha evolução moral, obviamente trará problemas.